Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas de diferentes áreas e segmentos da nutrição através de entrevistas com os mais renomados nutricionistas da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre nutrição em fitoterapia. E para isso, convidamos a nutricionista doutora Viviane Lago Nakazato, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Viviane, tudo bem? Tudo jóia, Paulo. Eu que agradeço, né, o convite. Toda vez que a gente recebe um convite é porque reconhecem o nosso trabalho. Então, isso é muito gratificante, é um prazer poder compartilhar com vocês aqui a minha experiência. Nós ficamos felizes pelo seu aceite. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Viviane Lago. Ela é nutricionista, especialista em fitoterapia, docente, tem mestrado em ciências da saúde, é coordenadora de estudos no Instituto Rancine, participa do IENS, né, que é o Instituto de Educação, Nutrição e Saúde, e do GEANUT, que é um grupo de estudos amigos da nutrição. E fez parte da diretoria da Associação Paulista de Fitoterapia. Ou seja, fitoterapia é um amor antigo, hein? Com certeza. E tudo começou com uma vivência, viu? Aí eu fui, opa, deixa eu estudar plantinha e cá estou, né? Depois de 10 anos ainda na área da fitoterapia, que muito me agrada. A gente às vezes precisa passar por experiências para nos aprofundarmos, né? E pegar esse gancho e ir para a nossa carreira profissional, né? Com Começando certeza. em janeiro desse ano, houve uma grande conquista na área da nutrição, algo que me deixa muito feliz, né? Que foi o CFN, em conjunto com os conselhos regionais, que aprovou as PICs, né? Foi um grande avanço na área, né? Como a fitoterapia se encaixou nesse contexto das PICs? Legal. Então, a gente já tinha, né, algumas resoluções na área de fitoterapia que o nutricionista podia fazer a prescrição, e aí tinha todo aquele, né, processo de ser reconhecido pela Asbram, então você fazia cursos, tudo, e no final você passava por um processo que tinha um edital pela Asbram. E aí você tinha o título de especialista, e aí sim você poderia prescrever né, cápsula, tintura, né? Então, essas formas farmacêuticas. Lembrando que infusão, decocção e maceração é livre, né, para todos os nutricionistas, né? Então, prescritores, saiu da faculdade, já pode fazer essa prescrição. Então, essa resolução, ela fala dessas outras formas. Em janeiro, o que mudou da resolução é que a partir de agora o nutricionista ele precisa sim fazer um curso de pós-graduação. Ele precisa ter essa formação de pós-graduação. Então, lembrando que pós-graduação ela precisa de no mínimo 320 horas, isso vai variar de acordo com a instituição, mas dentro dessa resolução, Paulo, que a preocupação foi trazer aí subsídios para o nutricionista, entender qual é o melhor curso, o que precisa ter no meu curso para eu ser um especialista, né? E aí 200 horas no mínimo tem que ser de fitoterapia. Por que isso acontece? Porque tem alguns cursos que são de nutrição clínica e tem um módulo de pequeno, né? Ou até razoável de 60, 80, 100 horas, mas não é suficiente para te tornar um especialista. Então, por isso que tem essa especificação. Então, de janeiro para cá, essa resolução, que na verdade eu até fiz a colinha que eu sempre confundo, porque saíram três assim de uma vez, Esse né? foi de muitas conquistas para a área, né? Muito legal. Então, saiu a 679, que regulamenta as PICs, né? Então, dentro dessas PICs tem meditação, tem yoga, tem homeopatia, tem auriculoterapia, tem várias práticas, tem reiki, e cada uma delas tem a sua necessidade de formação, tem a carga horária, tá tudo direitinho lá. Como fitoterapia já tinha uma outra abordagem, foi feita numa resolução à parte, que é a 680, né? Tem uma alteração que daí a 688 ela altera essas duas, mas é questão de prazo para poder colocar, né?
fazer a solicitação da habilitação. Por quê? Você faz esses cursos, com os, né, certificados em mão, você encaminha pelo site do Conselho Federal, que tem lá uma plataforma para você colocar essas informações, e o Conselho Regional, né, da sua região, cada conselho vai analisar de acordo com a resolução e o seu certificado, e aí te dá habilitação. E aí o nutricionista pode, dentro do seu atendimento, praticar aí tanto a fitoterapia como as outras PICs, né? Então, isso que é a grande diferença. Das PICs, é interessante, acho que falar também, né, que antigamente, se eu fizesse um curso, né, então, por exemplo, eu tenho um curso de auriculoterapia, eu poderia atuar com a auriculoterapia, mas não como nutricionista, eu atuava como uma terapeuta, fazendo auriculoterapia, né? Então, eram duas atividades. Hoje, eu, como nutricionista, posso trabalhar no meu atendimento nutricional e fazer auriculoterapia, né? Então, um único prontuário, uma única atividade. Isso é uma conquista muito legal, porque parece besteira, mas na prática, eu fazer isso durante o meu atendimento é muito interessante, né? Com certeza. Cresceu-se também a abordagem da nutrição integrativa com essas PICs, né? Tirou-se esse conceito da nutrição tradicional, que era obrigatório pesar, obrigatória dieta, aquele checklist que muitos nutris aprendem durante a graduação, né? E muitas pessoas têm uma necessidade especial, né? E ao Nutri ter essa abordagem integrativa, na qual a fitoterapia se encaixa perfeitamente, se fideliza mais para público, né? Eu acho que essa autonomia de a gente perceber o que o nosso paciente necessita, né, é super importante. E eu sempre falo para os alunos que esse tipo de abordagem, a gente não prescrever dieta, não fazer cálculo de dieta, trabalhar mais qualidade, trabalhar mais essa relação, enfim, toda essa parte comportamental, que entram todas essas práticas também, isso não minimiza o que é a nutrição, ou não significa que eu não vou, né? Porque tem gente que fala, então, por que fazer nutrição? Eu falei, gente, porque você vai agregar. Então, são ferramentas, né? São maneiras que a gente pode agregar. Poxa, por que esse paciente está com dificuldade de seguir aí a qualidade da alimentação? Um plano, que seja até quantitativo, não tem problema. Mas qual é a dificuldade dele? Poxa, a dificuldade dele é porque ele não se sente saciado. Por que ele não se sente saciado? Aí eu vou buscando essas ferramentas para poder ali ter um sucesso maior naquela prescrição. Então, eu falo sempre assim, isso tudo que a gente está vivenciando não diminui em nenhum momento o que é a nutrição, os cálculos, tudo que a gente aprende na faculdade, né? Então, senão, realmente não faria sentido. É para agregar. E agregou muito mais. E como sabemos quais plantas, ervas, folhas, raízes podemos ou não prescrever? Boa. Na verdade, assim, a gente tem como alinhamento aí para nossa prescrição as resoluções da Anvisa, né? A gente aqui no Brasil, quem regulamenta o que pode, não pode ser prescrito, o que é de prescrição médica, quais são os medicamentos, quais são aprovados e tudo mais, é a Anvisa. Então, a gente tem uma instrução da Anvisa, onde ela lista os medicamentos, né? Então, é a instrução 2, ela lista todos os fitoterápicos que ela reconhece e ela divide lá o que é ou não de prescrição médica. Então, tudo que é considerado de prescrição médica, o nutricionista não pode prescrever, tá? Esse é um caminho. E aí eu sempre falo que a gente tem que ficar de olho no site da Anvisa, porque é dinâmico. Então, exato, né? Então, por exemplo, a gente teve aí no começo desse ano, em março, a gente podia prescrever tríbulos terrestres, mas em março saiu uma resolução da Anvisa que proibiu a prescrição por outros profissionais, então só pode ser prescrita por médico, acho que são 2 medicamentos fitoterápicos que têm o tríbulos, o restante eles tiraram tudo do que tinha de pronto, né? Por quê? Por segurança, tinha medicamento, né? Tinha fitoterápicos que não é, né? Com tríbulos, com uma mistura muito grande de plantas, então por conta de riscos, né? Mistura e uso indevido,
foi retirado. Então, eu digo que a gente tem que acompanhar o tempo todo. Então, até março a gente prescrevia, a partir de março já não posso mais. Então, eu tenho que acompanhar. Mas o que a gente pode prescrever é o que é de isenção do médico. E é, por sinal, né, Paulo, o que os pacientes podem ir lá na farmácia, está lá à vista, lá na gôndola, eles podem comprar, porque é livre de prescrição. Com certeza. Ou seja, o site da Anvisa tem um link, assim, da relação do que pode, ou tem no CRN? Tem algum site, algum lugar onde o Nutri pode procurar? Anvisa, né? Da Anvisa é o melhor caminho, porque no site do conselho, né, do nosso conselho, vai ter as resoluções do conselho. O que a gente tem nessas resoluções que saíram, tem algumas bibliografias, e aí eu falo para o nutricionista, vocês têm que ler resolução, apesar de ser uma leitura chata, a gente precisa, e até o fim dessa resolução, que lá também tem as referências que foram utilizadas para embasar a resolução do conselho. Quais são os diferentes jeitos de se fazer infusão? Existe a importância de como é feito, ela é crucial para o bom aproveitamento da erva, porque às vezes a pessoa fala, toma esse chá, mas às vezes a forma como a pessoa faz, às vezes prejudica a absorção ou não tem tudo aquilo que se esperava, né, da ingestão daquela fitoterápico, né? Uma grande questão muito legal da fitoterapia é o que a gente chama de as plantas, né? Tem o que a gente chama de fitocomplexo. Então, são vários componentes, né? Entre eles, então, assim, só para vocês fazerem link do que eu estou falando. Numa planta, a gente tem flavonoides, polifenóis, tem taninos. Então, são os compostos que a gente tem em alimentos também, né? E tem na planta. E aí, o modo de preparo vai fazer o quê? A extração destes componentes daquela planta para o que eu quero realmente consumir. E por conta disso, falando dessas 3 opções que a gente fala, né, que a gente coloca como na resolução, aqui no Brasil é utilizado como chá medicinal, ele pode ser infusão ou decocção, que são 2 tipos de extração com água quente, e maceração, que é uma extração em água, mas é a frio, é a temperatura ambiente. Então, a gente vai usar a infusão, principalmente, isso não é uma regra fechada, tá, Paulo? Então, eu preciso estudar e ver qual é a planta, qual é o meu objetivo, enfim. Mas, normalmente, a gente faz infusão para partes da planta que elas são mais fáceis aí, digamos, então as folhas, as flores, que eu quero extrair. Então, são as partes mais simplesinhas, mais leves ali, digamos, da planta, né? Simples não é a palavra correta, mas as partes mais fáceis de fazer essa extração. O que é a infusão? Eu fervo a água, coloco a plantinha num recipiente, que a gente chama de droga vegetal, né? E aí eu vou pegar essa água que eu aqueci e vou verter nessa planta e abafar. Alguns processos de 5, processos de 10 minutos, abafei, aí eu vou estar consumindo, tá? Esse processo também é interessante, por exemplo, para aquelas substâncias que são voláteis e eu não quero perder. Então, quando eu abafo, aquela substância que vai estar evaporando, vai ficar tudo na tampinha, né? Eu brinco com os pacientes, pode lamber pires, porque ali tem substância, né? Eu brinco com eles. Mas é para entender que eu preciso desse abafar, porque eu quero que aquela substância permaneça ali, tá? Esse é um ponto. Por exemplo, a gente tem a Camellia sinensis, que ela tem nos trabalhos 3 minutos. Porque quando a gente faz esse processo por muito tempo, quanto maior o tempo que fica, maior é a extração também de taninos. E os taninos, a gente usa o chá verde normalmente perto de uma refeição principal. Os taninos, eles podem diminuir a absorção de nutrientes, eles podem trazer desconforto digestivo para algumas pessoas, dependendo da quantidade. E a gente não consegue controlar quanto a gente está extraindo ali, né, Paulo? Então, esse é um ponto. A decocção a gente vai usar para as partes que a gente fala que é mais dura da planta, né? Então, o caule, raiz, né? Rizoma. Então, a gente vai pegar esse pedaço, essa planta, né? Essa droga vegetal, deixar em água e ferver essa água junto com a planta. Então, ali eu vou estar extraindo esses componentes que são mais difíceis de fazer a extração, vai estar cozinhando junto, e eu vou estar eliminando o que eu não quero utilizar, que vai estar volatilizando mesmo. Então, óleos, algumas coisas que eu não quero. Então, por exemplo, um gengibre é uma opção dessa. Eu pego o gengibre em pedaço, coloco lá.
tá? Esse é um outro método. Maceração, eu vou pegar uma parte da planta, e aí depende do que eu vou trabalhar, e vou deixar ela em água, em temperatura ambiente, por algum período. Então, são aquelas substâncias que vão extrair a frio. Um exemplo desse, lembra quando a gente aprende lá na faculdade de colocar ameixa em água? Né? É um método antigo que a gente aprende. Isso não deixa de ser na fitoterapia uma maceração. A gente está extraindo componente, depois a gente pode comer esse fruto, mas a gente está extraindo o quê? Os componentes que eu vou ingerir vão contribuir para o funcionamento intestinal. Isso é uma maceração que a gente faz. Essas três opções, o nutricionista, sem ter a pós-graduação, pode fazer as prescrições. Mas vejam, a gente está trabalhando com droga vegetal, a gente está trabalhando com componentes, com interações medicamentosas, com interações com alimentos, da mesma maneira que eu pegar uma cápsula. Então, a gente precisa estudar da mesma maneira. Tá? Por exemplo, acho que o Brasil é um dos poucos países no mundo que qualquer infusão a gente dá o nome de chá, né? Mas, na verdade, o chá é tudo aquilo que vem da Camellia sinensis, né? É que o chá, a palavra chá, é o nome popular da Camellia sinensis. Que né? é Então, uma erva rica, né? Que ela pode ser verde, branca, ela teve tipos, né? A maneira como ela é tratada, né? Ela tem. A Camélia, assim, isso é muito legal que você está falando, para a gente poder entender, né? Então, o universo aí da fitoterapia. Quando a gente fala da Camélia sinensis, eu estou falando do nome científico, e aí depois eu já falo uma outra questão que eu acho super importante. A gente fala do nome científico, Camélia sinensis. Nome popular. No Japão, né? Então, no Oriente, eles usam como chá. Esse é um nome popular lá. Então, se você vai lá e pede um chá, eles vão te dar Camélia sinensis. Eu queria aquele outro chá. Não, lá não é chá, lá é outra coisa, né? Tem outro nome que eles usam, né? O chá como nome popular. Aqui a gente conhece a Camélia sinensis como nome popular, o chá verde, né? E o que acontece? Aí depende do processo que ela sofre, né? Da sua colheita, ela tem um nome. Então, por exemplo, chá verde, fez a colheita, ela vai ser passada por um processo natural, onde preservam os polifenóis, principalmente as catequinas e cafeína. Tem várias opções, mas eu vou falar aqui do chá branco, por exemplo. Né, a gente tem no Japão oolong, que são tudo esse processamento pós-colheita, tá? O chá branco, que você até comentou, ele é colhido antes da floração. Então, o que acontece? Ele é colhido antes e fica em cima, né, onde vai vir a flor, ele fica uma camada branca que parece o algodão, e por isso que é chamado de chá branco. Nesse processo, né, como eu vou colher antes, ele preserva os polifenóis, então tem bastante catequinas, assim como o chá verde, é ótimo, mas ele reduz muito cafeína. Então, é uma opção interessante, por exemplo, para quem não é um bom metabolizador de cafeína, quem não se adequa com cafeína. Então, aquele meu paciente que passa mal com cafeína, que fica agitado, tal, é uma opção interessante de fazer a utilização do branco por baixa concentração. Então, dentro da fitoterapia, a gente tem muitas coisas, muitas variações que a gente precisa ficar atento. Né? Então, isso é bem interessante. O mais consumido é o chá preto, né? Acho que no Brasil o chá preto é o que tem mais tradição, né? Também. Antigamente a gente achava, né, que falava, não, mas o chá verde é muito melhor do que o preto perde um monte de coisa porque ele sofre um processo de oxidação que não é natural, então é diferente do verde, mas hoje a gente tem muitos trabalhos com o preto também, mostrando o potencial antioxidante ainda, né, então ele também é interessante. Na fitoterapia brasileira, então, pode-se usar o que é infusão, o termo chá, né? Então, fica correto para o Nutri fazer essa abordagem, fica mais fácil, né? Fica, tanto é que na resolução é colocado, inclusive da Anvisa, como chá medicinal. Então, a gente usa esse termo, chá medicinal, que englobam essas três formas de extração. Porque é algo cultural, né? Mudar a cultura desde os vovós, bisavós, fica difícil, né? Que tudo é chá, né? Camomila, erva doce, capim-santo, melissa. Mudar esse conceito fica complicado, né? Para a gente é o chazinho. Então,
foi mantido, né? Justamente para preservar isso, né? Existe alguma diferença do fitoterápico manipulado para o feito em água, com a erva, com a água quente, em termos de absorção, de prescrição? Existe sim, porque quando a gente pega a planta inteira, né, então a droga vegetal inteira, então vamos falar, a camomila, a gente usa, né, as inflorescências, então eu uso toda a parte aérea dela lá, né, as flores, que é a coisa mais linda, eu acho a camomila, ela mais bonita do que gostosa, palatavelmente falando, né? Né? Mas quando você pega toda essa composição, eu estou pegando tudo, né? Todos os componentes da planta e que vão depender do clima, de onde que ela foi colhida, plantada, manipulada, todos esses processos. Então, tudo isso vai depender. Porque esses componentes que a gente espera de resultado, Paula, a gente fala que são os metabólitos secundários da planta. O que é isso? Quando ela sofre uma agressão de sol, dos animais, né, dos bichinhos que vêm ali polinizar e tudo mais, elas vão aumentando esses compostos que são compostos de defesa da planta, né? Então, por isso que são variáveis, porque se eu tiver uma plantinha que eu cuido em casa e que ela é totalmente inócua de temperatura, ela vai ter compostos diferentes. Então, esse já é um ponto. Talvez o chá que eu uso é feito na minha casa e o chá que eu faço comprado em algum outro local pode ter reações diferentes, resultados diferentes? Pode. Por isso que a gente tem uma margem de utilização mínima e máxima. Isso é o nosso chazinho. Quando a gente fala do manipulado e até mesmo dos medicamentos fitoterápicos já prontos, aí, por isso que a gente tem essa questão da especialização, tudo, a gente trabalha normalmente, e a maioria das plantas tem, o que a gente chama de marcador. Então, o que é o marcador da planta? É é a substância que vai trazer ali para a gente segurança de composição do que eu tenho. Esse marcador, ele pode ou não ser o composto que vai me trazer o efeito terapêutico também. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala da camélia, já que a gente está falando dela, vamos trazer o exemplo dela. Tem a camélia sinensis e o marcador que a gente tem aqui são catequinas. Então, a gente trabalha com alguns produtos aqui no mercado em 50% de catequinas. Então, quando eu falo que eu estou trabalhando numa composição que ela tem 50% de catequinas, eu estou querendo dizer que 50% ali são catequinas, o resto são os outros componentes. Então, eu tenho com maior assertividade, segurança de dosagem, tudo, o quanto eu posso utilizar por dia, qual é o efeito que eu espero. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar para um ponto específico do meu paciente, para emagrecimento, para algum, né, mais termogênico, talvez a cápsula é mais interessante no sentido de que eu tenho uma ideia do que eu estou consumindo. Quando eu quero a atividade antioxidante, né, todo o potencial da planta como um todo, o chá é muito interessante. Bom, eu sou suspeita que eu adoro os resultados no chá, né? E além toda essa parte cultural que você disse. Então, a diferença é isso, né? Que quando eu faço numa prescrição, eu estou tendo uma noção maior de quais são os componentes. 50% é isso. Então, eu tenho uma segurança de efetividade do que eu espero. O chá, ele vai ter vários componentes. E vai depender do modo de preparo. Então, alguns vão consumir mais, outros menos, né? Dependendo do preparo que ele vai fazer. São estas as diferenças. E a gente tem até padronizações que vão a 90% de catequinas. Aí eu falo, a gente já quase não está mais prescrevendo a Camellia sinensis, que tem vários compostos. Eu estou prescrevendo quase particularmente aí catequinas, que é 90% do que eu consumo é catequina. Só 10% são os outros antioxidantes. Então, é essa a diferença. A grande importância, né? Por isso a grande importância de ter um curso, conhecimento, porque você acaba tendo bagagem, né? Tipo essa que a doutora comentou, de limites, do que associações, né? Para não estar, como é que eu vou dizer? Porque às vezes existe, por exemplo, contraindicação na utilização de algum fitoterápico, ou seja, um elevado consumo, tipo esses de catequina, ou alguma erva que é contraindicada? Sim, tem vários. Então, a gente precisa sempre, antes de fazer qualquer prescrição, e entre o chá também, né?
talvez o chá, ele, por ter vários compostos, a interação pode ser um pouco menor, mas não é isento de, né? Mas eu preciso saber quais são os medicamentos que esses pacientes utilizam, porque muitas vezes a metabolização vai ser via mesma enzima, né? Então, se eu pego a medicação do meu paciente, então tá lá a mesma enzima que aquele componente do fitoterápico é metabolizado, o que pode acontecer? Um vai ser exacerbado de efeito, o outro vai ser eliminado. Então, a gente corre o risco, por exemplo, de aumentar. Tem muitas interações, por exemplo, plantas que têm cumarinas, por exemplo, tem muitas interações com medicamentos antiplaquetários. Então, eu posso aumentar riscos de sangramento desse paciente, né? Porque eu vou diminuir a efetividade aí ou aumentar a efetividade de um medicamento. Eu posso, junto com medicamentos hipoglicemiantes, potencializar o efeito. Eu posso trazer uma hipoglicemia nesse paciente. Então, eu preciso ficar muito atento com todas essas interações e contraindicações, tá? Como o site da Anvisa ele é muito vasto, né? Por exemplo, existe algum site que a doutora indica de fitoterapia que o Nutri pode estar acessando para ter essas informações mais fáceis de procura? Olha, eu acho que só nos estudos mesmo, né? Assim, existem, né, alguns sites que a gente fala, né, que são herbários, que têm fotos, que trazem algumas informações. Eu acho que esse é um caminho. Depois eu posso até te passar, eu não sei se você disponibiliza em algum conteúdo do canal aí alguns materiais, posso passar, Não, sim. mas assim, Qualquer material que deixar, eu deixo na descrição do vídeo. Uhum. tá? Então, eu posso depois preparar isso para você, mas é por isso que a gente fala que a especialização é importante. E quando eu falo em especialização focado aqui para o nutricionista, já que o nosso canal é de nutricionista, eu, por exemplo, fiz uma especialização que era multiprofissional, extremamente rica, porque aí você escuta outros profissionais falando do mesmo tema, você fala, poxa, muito legal. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que nós, como nutricionistas, podemos prescrever, qual é o nosso âmbito de atuação, porque quando a gente vai fazer um curso, você vai ter aula, por exemplo, lá de respiratório. Mas quando nós vamos tratar uma bronquite, uma rinite, nós não vamos tratar isso, né? Então, eu acho que aí é um ponto importante da gente observar. Quem que é o coordenador dessa pós-graduação que você vai fazer? É um nutricionista? Não estou desmerecendo outros profissionais, pelo amor de Deus. A minha pós, por exemplo, era um farmacêutico, foi excelente. Mas o cuidado de, olha, esse é um farmacêutico falando, então fica atento para você olhar o que você, como nutricionista, pode, né? Então, esse eu acho que é o principal. E são nos estudos, são nos livros, né? Eu tenho um livro que eu falo que é de cabeceira, que é do Alonso, que ele tem, né? Ele é grande e ele tem muitas plantas. Só que tem muita coisa ali que é de estudo antigo. Então, o que, que eu sempre faço? Olho ali, vejo quem é a planta, que é um conteúdo de livro, e livro mesmo que seja o livro mais excelente do mundo, uma hora ele vai defasar, porque vai ficar antigo, né? Vai ter coisa nova saindo na literatura. Então, eu olho nele, vejo quem é a planta e vou buscar em conteúdo científico. O PubMed, então aí a gente vai buscar A realmente. dica preciosa para vários nutris, né? E essa o tipo de profissional é muito importante. Às vezes eu fui em alguns meetings que eram voltados para a nutrição, mas o palestrante era de outra formação. Então, às vezes, a visão que ele passa não é necessária a visão que o nutricionista tem que absorver, porque ele não vai poder atuar naquela área, porque são conselhos diferentes, né, de trabalho, né? Muito importante É, isso que a doutora comentou. e vale lembrar também que, assim, dentro da fitoterapia, a gente tem outras formas. A gente está falando só da infusão e de cápsula, mas a gente tem em plastro, a gente tem gel, tem creme, tem pomada, que também são fitoterápicos, né? Podem ser fitoterápicos. E nós não podemos prescrever, né? Por quê? Porque na resolução é muito clara que podemos prescrever o que for de via oral. Então, a gente pode sublingual, pode várias, tudo que é de via oral. Mas eu não posso prescrever um emplastro. Ah, mas é tão bacana aquele emplastro, é só para, né, aliviar a dor. Mas a gente vai tratar dor, né?
Então, banho de assento, tem muito. Nós vamos tratar banho de assento, mas tem relação comigo, o paciente tem hemorroida, tá? Tudo bem, você não vai tratar hemorroida, tem um médico específico disso. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Eu posso tratar o quê? A constipação desse paciente para prevenir a hemorroida, mas eu não vou tratar hemorroida. Então, a gente tem que ter esse olhar muito importante. A doutora comentou muito sobre as proibições, né, que tem que olhar no site da Anvisa. Na feira Naturaltech, que eu fui em 2019, houve uma proibição, não sei se foi da Anvisa, referente à moringa, né? Tinha até um expositor na feira que era 100% voltado a essa erva, na qual foi proibido, óbvio, de expor e divulgar os seus produtos, né? A doutora lembra qual foi o motivo da proibição da moringa? Assim, foi na semana da feira, né? Então pegou o expositor meio de calças curtas, né? Totalmente de calça curta, né? Porque, na verdade, o que aconteceu assim, a mesma situação que eu comentei do Tribulus, cabe aqui na moringa, tá? Então, a moringa começou a aparecer como super em tudo. Cura diabetes, cura um câncer, é um super alimento, é um super fitoterápico, é um super tudo, né? E quando começa a vir nessa intensidade, falar que emagrece, que cura o diabetes, faz isso, faz aquilo, a Anvisa julga, né, que isso pode ser um perigo para as pessoas, porque quando eu escuto alguma coisa que cura o meu diabetes, pô, por que eu vou gastar dinheiro com medicamentos? Isso aqui também cura, que é mais natural, que... Então, foi por conta de segurança, tá? Os estudos, é o que a gente sempre fala, os estudos sempre são promissores, mas muitos estudos em fitoterapia, ele não consegue comprovar a quantidade, ele não consegue comprovar que aquele efeito veio daquela substância, porque nem sempre a gente tem a substância que traz. Eu sei que a moringa fez um efeito legal. Agora, qual a substância da moringa que fez esse efeito? O estudo às vezes não consegue trazer. Se eu não tenho a substância que fez o efeito, eu não consigo estipular a dosagem, eu não consigo identificar a interação, eu não consigo identificar a toxicidade. Então, a planta, ela é legal de um jeito, mas tem que tomar cuidado. E, por conta disso, a Anvisa, naquela semana, tanto que eles tiveram que parar, né, no meio da feira, ficou lacrado, eles não podiam apresentar, né, o produto, porque foi realmente retirado do mercado como fitoterápico, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que acompanhar, porque é complicado. E tem um ponto, né, Paulo, que eu falo que, como nutricionistas, o que a gente pode prescrever é o que o paciente pode comprar. A gente acaba tendo as mesmas dificuldades. Se a Anvisa tira, a gente também não pode prescrever mais, né? E a gente tem que tomar um cuidado, porque se eu não prescrevo, o paciente consome. Então, eu entender, né? E tem profissional que fala, mas se o paciente faz, é conta e risco. Se ele faz, por que eu não posso? Fica bravo. Eu falo, é conta e risco do paciente, mas a gente tem a responsabilidade de tentar na anamnese ver se ele está usando, mostrar os riscos, mostrar o porquê que eu prescrevo, porquê que eu não prescrevo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, porque é livre, né? Você disse da feira, mas assim, que é uma feira aberta para o público geral, mas a gente tem aí algumas feiras com várias plantinhas para tudo, né? Então, os pacientes podem comprar? Podem. E por isso o nosso conhecimento é fundamental para ajudar o paciente. Da valeriana, o que ocorreu com ela, né? Porque foi uma surpresa para mim ver aqui na listagem a valeriana, que é uma infusão muito conhecida, também não pode ser prescrita, né? Na verdade, na instrução que eu disse, né, que eu comentei, da Anvisa, a valeriana está na lista, assim como o ginkgo biloba, assim como a simsifuga, né? Então, tem algumas plantas ali que estão nessa lista de prescrição, né? Só podem ser utilizadas com prescrição médica. O que acontece é que ali ele fala da forma farmacêutica como cápsula. Nosso conselho reconhece que, se essa planta está ali nessa lista, nós, como nutricionista, não podemos prescrever também a infusão. Alguns conselhos reconhecem que ali é cápsula, né? Se eu prescrever infusão, eu poderia. O nosso não reconhece, então não podemos.
tá? O que eu acho muito importante, porque senão fica nessa coisa que a gente falou, mas cápsula tem um efeito melhor, pior, mais perigoso, não é? É a mesma planta, a gente não sabe, né? Então, é a mesma planta, pode ter aí os mesmos efeitos. Então, ela é uma planta que está relacionada para ser utilizada com pacientes com insônia, ela tem uma atividade a nível do sistema nervoso central, né? Assim como outras, mas ela tem características que se entende que quem pode fazer um diagnóstico para utilizá-la é o médico. Então, por isso que ela entra nessa lista, tá? Para nós nutricionistas, isso não afeta em nada, sabia, Paulo? Porque eu falo que a gente tem tanta opção legal. A gente tem melissa, a gente tem camomila, a gente tem passiflora. Então, assim, a gente tem muitas opções. Estamos num país tropical, né? Indo para a Amazônia, para o norte, a gente se depara com ervas, com infusões que às vezes nós nem conhecemos, né? Sim, e que tem muita opção para trabalhar. Então, assim, meu paciente tem insônia. Por que ele tem insônia? Se eu prescrever valeriana para todo mundo, né? Minha mãe, por exemplo, ela teve uma época que estava ruim, aí a médica, passa valeriana. Eu falei, o problema da minha mãe não é a insônia em si. Tem que ver qual o problema que leva a pessoa a ter dificuldade para dormir. Então, às vezes, é ajustar a alimentação, que não sei o quê, e acalmar com uma passiflora, um chazinho, resolve o problema. Então, a gente também não precisa ficar tenso que é de prescrição médica e ela é uma ótima planta. É uma planta, mas a gente tem outras que podem fazer parte também. E nesse mundo digital, algo que o nutricionista, ainda mais o que atua em fitoterapia, tem que ficar muito resguardado pelas fake news, né? Ou seja, andamos em redes sociais, isso é bom para isso é bom para aquilo, e algo que a doutora comentou na entrevista, o Nutri às vezes não pode prescrever, mas a pessoa pode comprar livremente, né? Como o Nutri deve agir em consultório mediante essas fake news? Olha, a primeira coisa que eu costumo falar, e eu acho forte para os meus alunos mais, eu falo que profissional, né, nós como nutricionistas, não podemos pensar como paciente. Então, a gente não pode tomar como base pesquisas aí que no Google, né? Eu falo que podemos, na verdade, né, temos que pensar, entender o pensamento do meu paciente. Então, ele pode pesquisar no Google, ele pode trazer essas informações malucas, ele pode tudo. E aí a gente vai lapidar essa informação, né? Então, eu falo que eu acompanho o Google, de vez em quando eu jogo lá, né? Então, alguma palavra para ver o que está acontecendo no Google. Porque eu sei que Verdade. meu paciente vai ter lendo aquilo, ele vai estar lendo aquilo. Então, entender a forma do que ele leu é uma maneira de eu configurar uma comunicação melhor com ele. O que eu vou falar? Então, esse é o primeiro ponto, né? Nós não podemos pensar como paciente. A gente tem as bases de dados científicas, PubMed é muito legal para a gente pesquisar, então a gente tem que ir para esse caminho, tá? Esse é o primeiro ponto. Porque daí a gente acaba postando coisas que o paciente, né, como no perfil de paciente. Então, a gente enaltece um alimento novo, enaltece um fitoterápico. Eu falo que Camellia sinensis emagrece. O paciente vai querer isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, para o nutricionista não cair nessas fake news, é ir para o científico, né? Então, ter um olhar crítico. Eu falo que a gente tem que ser extremamente crítico e questionar um monte de coisa, né? E isso é muito importante, porque eu entender o que meu paciente está vendo, aí vem um pouquinho nessa coisa da prescrição, e que eu acho super importante, porque pela resolução, a gente precisa, na nossa prescrição, até mesmo quando é infusão, tá? Isso não é só para quando a gente prescreve cápsula, não. Eu tenho aluno que fala, então por isso que eu falo para o meu paciente, toma um chá de camomila. Eu falei, não, você vai prescrever o chá de camomila como? Você vai colocar o nome do paciente, você vai colocar o nome científico da planta, que é obrigatório que na nossa prescrição tenha. Você vai colocar parte da planta que utiliza, qual é a quantidade que utiliza, como ele vai preparar, é infusão, é decocção, eu vou descrever no meu receituário como se prepara, quanto que ele vai usar, por quanto tempo ele vai usar, né? Carimbo e assino. Isso é uma prescrição de fitoterápicos.
Na resolução, ele coloca só como obrigatório o nome científico. Na minha prática, eu percebo que falar e escrever o nome popular é super importante também, né? Porque só o nome botânico, né, esse nome científico, às vezes o paciente não vai reconhecer aquilo que ele está usando. Então, um exemplo que eu sempre falo é do gengibre. Eu prescrevo gengibre officinale. Aí o paciente leva para casa, seja na forma de chá, cápsula, seja o que for, ele começa a utilizar. Aí o vizinho, uma fake news, uma televisão, uma mídia, ou enfim, qualquer coisa, fala que gengibre faz bem para aquilo que ele reclama. Só que nós, nutricionistas antenados, já prescrevemos para ele. Só que ele olha a receita, ele fala, eu tomo esse negócio esquisito aqui, ó, gengibre. Aí o vizinho deu gengibre, ele toma o gengibre também. E aí, às vezes, a gente faz superdosagem, aumenta a toxicidade, tem efeito colateral, e a gente não entende o porquê. Porque ele usou gengibre e os seus gengibers. Então, assim, isso é muito importante, porque se eu sei que é uma planta que está facilmente na internet, está na moda, estão falando, fique esperto, porque às vezes o paciente vai utilizar, porque na cabeça dele é natural, ele pode comprar livremente, ele não está fazendo nada de errado, e ele acaba utilizando. Então, veja que fake news não é simplesmente a gente falar, olha, isso é mentira, isso é verdade. Não, a gente precisa entender o que está colocando lá, não entrar nela, mas saber o que é, porque o nosso paciente vai cair nela, sim. Se o nutricionista não cai também, né? Sim. Infelizmente, os códigos de ética que o digo de cada conselho regional, né? Vinculam alimentos milagrosos, né? Muitas empresas vão atrás de nutris querendo vincular, né, o nutricionista a alguns herbanários, alguns produtos de fitoterapia, né? Coisa que não pode pelo código de ética, né? Isso. Existe alguma prescrição de contraindicação para gestante de fitoterápicos, assim? O que ela pode, o que não pode? Olha, eu atendo muitas gestantes, Paulo, tenho muitas. Eu falo que é um período, né? São 9 meses que, na grande maioria, essa mulher esperou por muitos anos, e aí eu falo que eu não coloco em risco. Então, eu não uso nada com gestante, de chá, de planta, eu não uso nada. Por quê? Quando a gente vai pegar, a gente tem um documento também muito interessante, né, que é o formulário brasileiro aí de fitoterápicos, também pela Anvisa, também livremente de acesso na internet. Então, se vocês colocarem ali formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira de 2021, a gente tem um bem atualizado, ele tem um monte de plantas lá, como usar, a quantidade, tudo. Vocês vão ver que no item de advertências é comum em todas as plantas, e a gente brinca, Ctrl+C, Ctrl+V em todas para gestante, lactante e menores de 18. Então, são advertências, não significa uma contraindicação total, mas são advertências em que sentido? Qual pesquisa científica vai testar uma planta com gestante e trazer um risco de, por exemplo, de toxicidade ou de teratrogênese, né? Então, trazer risco para essa mãe e para esse bebê? Então, não tem estudos com os fitoterápicos para esta população. Então, por isso que é advertência. Não significa que vai acontecer alguma coisa, mas significa que a gente não sabe o que pode acontecer e a gente não vai correr risco. Com certeza. Entendeu? E nenhuma gestante também vai se colocar à disposição para esses estudos, né? É algo muito invasivo, né? E a gente tem muitas plantas que elas têm um efeito, por exemplo, que a gente fala que ela vai estimular a contração. Então, em algum momento, esse estímulo de contração pode ser interessante, em outro momento da gestação, não. A gente tem plantas, por exemplo, camomila, que é um relaxante aí de musculatura. Eu posso causar um aborto, porque eu posso deixar o útero né, relaxado e ter aí um parto, né, parto prematuro, enfim, tem um monte de coisa. Canela, enfim. Então, são várias plantas que podem trazer aí algumas consequências. Isso a gente sabe pelo efeito da planta. Mas se vai acontecer com a gestante, eu não sei, não tem Cada pesquisa. corpo Então, é de um jeito, né? Tem uma assimilação diferente. Às vezes deu certo com uma gestante, mas não quer dizer que com uma outra vai dar o mesmo efeito, né? então é uma população que, assim, por mais que fala, olha,
Tem uma pesquisa ali com gestão. Não uso. O que a gente tem, que é tranquilo, comprovado, é a utilização do gengibre, que já tem quantidade segura para essa mãe, que o maior problema era porque ele poderia trazer aí alguns efeitos, né, teratrogênicos nesse feto. Hoje a gente sabe de quantidade que utiliza e normalmente no começo inicial, né, no primeiro trimestre da gestação, para aquela sensação de vômito, tudo. Então, ele ajuda muito, né? Então, é muito... Eclâmpsia, né? Não entendi. Eclâmpsia, né? Algumas grávidas têm esse problema de eclâmpsia, às vezes Então, o gengibre, né? Isso. Na eclâmpsia a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por conta da pressão, tudo. E aí é o médico, principalmente que vai acontecer isso lá no final da gestação. Normalmente a gente toma muito cuidado com qualquer prescrição, porque pode aí trazer complicações no parto, né? Então é um momento que eu falo assim, gente, são 9 meses, não precisa usar nesse período. A gente tem tanta riqueza dos alimentos, né? Então, às vezes, esse mal-estar, nessa que a mulher sente no primeiro trimestre é hormonal, né? Então a gente não vai, aquilo vai acontecer para algumas, e aí a gente, como Nutri, consegue trabalhar a própria alimentação. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A obesidade é considerada pela OMS uma doença de nível alarmante mundial, né? A fitoterapia na obesidade, existe algum fitoterápico que tem algum resultado eficaz ou promissor, ou que está em estudo? Promissor a gente tem um monte. Efetivo já é outro ponto, porque a gente tem uma dificuldade muito grande no tratamento, né? Em definir protocolos de tratamento de obesidade, né? São muitos fatores que influenciam o processo de emagrecimento, né? Ontem mesmo a gente estava conversando, né, no canal do Ienzo, a gente também teve uma live falando do ambiente obesogênico. Então, o quanto, né, são os fatores que influenciam para manter aí o tratamento de perda de peso. Então, esse é o primeiro ponto, a gente precisa entender esse processo. Mas a gente tem muitas plantas, né? Então, a Camellia sinensis é uma, por exemplo, que a gente tem muitos estudos que as catequinas, né? Então, a junção da epigalocatequina 3-galato com a cafeína tem aí, né, possibilidades de aumentar a termogênese, lipólise, beta-oxidação, né? É lógico que vão contribuir, né? Então, eu pego um paciente, ele faz exercício físico, poxa, de repente a camélia vai ser interessante, porque eu tenho exercício físico como estímulo mecânico, a camélia que vai potencializar o efeito do exercício e a alimentação pode trazer muito resultado. Agora, eu aqui quietinha, tomar camélia vou emagrecer? Quem dera, né? Então, eu acho que, na verdade, a gente tem muitas opções interessantes, Paulo, mas que são vendidas, que são prescritas, que são utilizadas erradas. A gente tem algumas, né, por exemplo, plantas que contribuem para a redução de absorção de carboidrato, redução de absorção de gordura. Então, precisa entender por que o paciente ganha peso ou por que ele não emagrece. Qual é o problema que leva a ele? É muito consumo excessivo de carboidrato? Talvez começar com uma redução de absorção de carboidrato é um ponto. É gordura? Consumo de, né? Então, de repente, esse que reduz a alcachofra é muito legal para redução de absorção de gordura. Então, eu preciso Cártamo, entender. né? Me entendi? O cártamo, né, também é muito utilizado. Tem algumas pesquisas. Então, assim, é legal que a gente identifique o que meu paciente, qual que é a maior dificuldade, e às vezes não tem nada a ver com a alimentação em si, de excesso, tudo, e é o sono. Às vezes eu preciso trabalhar primeiro qualidade de sono, que vai impactar na escolha alimentar. Então, tem uma infinidade, mas assim, tem muitos fitoterápicos que podem contribuir. Sim, né? A gente tem muitos fitoterápicos que conseguem aí fazer uma modulação um pouco, né, interessante de cortisol, né? Então, eu preciso saber qual é o problema do meu paciente, qual é a maior dificuldade para poder pensar na planta. Eu uso um esquema em aula que acho que cabe aqui. Eu costumo dizer que a gente estuda a planta
ou suplemento, isso na área para qualquer coisa, né? Mas eu uso muito em fito. A gente usa a planta, serve para isso, né? Então, essa planta para isso. Eu falo que a gente tem que inverter esse raciocínio. Eu preciso primeiro pensar no meu paciente. O que ele tem? Quais são os sinais? Quais são os sintomas? Quais são as queixas? Quais são as dificuldades? Quais são as facilidades? Enfim, elenco tudo isso. Aí sim eu penso no que eu vou fazer, na planta que eu vou utilizar. Porque às vezes uma planta, ela vai contribuir para o sono, ela vai contribuir para o intestino, ela vai... Pronto, eu não precisei passar 3 plantas para 3 problemas, né? Então, um paciente, 3 problemas eu resolvo com uma planta. Então, isso é muito Aí interessante. a importância de uma anamnese bem feita, né? Que você acaba extraindo informações que você vai utilizar na sua conduta nutricional ou até na sua prescrição de um fitoterápico, né? Perfeito, é isso aí, é esse caminho. Eu gosto muito desse raciocínio. A fitoterapia é algo assim muito antigo, né? Ela já vem da época de boticários, pajés, curandeiros, se usavam, né, as ervas, né, para tratamentos. Os índios, né? Eu já fui muito para Manaus, para Pará, já fui para reservas. O remédio dele está na natureza, né? O passado é muito promissor. Como a doutora vê o futuro da fitoterapia? Assim? Olha, quando eu comecei na fitoterapia, tanto que é que o que me encantou foi uma teoria que a gente chama que é a teoria das assinaturas. Depois busquem aí também, que foi o que me encantou. E quando você olha, por exemplo, né, eu vou dar aqui um exemplo. Olha as nozes. Quando a gente abre nozes, o que ela parece? Parece o cérebro. Quando a gente olha a árvore do guaco, é um pulmão, né? Então, essa teoria, ela mostra exatamente esse uso, né? Como começa esse uso tradicional, esse uso popular, que é muito importante, e isso fundamenta muito a científica hoje, né? Essa tradicional sustenta muito essa fitoterapia hoje mais científica, que a gente tem essa linha aí de tentar ver qual é o componente, quantidade e tudo mais. Então, é muito importante, muito interessante. Quando eu comecei, isso era muito rico. Hoje em dia, eu falo que a gente precisa tomar um cuidado, porque a fitoterapia está indo para uma linha que é muito mais o comercial, é muito mais só cápsula, a gente está perdendo, e por isso que eu prezo muito os chás medicinais, porque a gente está perdendo, né? E aí eu questiono muito como nutricionista, assim, ela é extremamente promissora, é linda a fitoterapia, é apaixonante, seja na forma de cápsula, seja na forma de chá, né? O que não pode é que a cápsula seja o principal, principalmente para nós nutricionistas que trabalhamos os alimentos, sabe, Paulo? Eu falo assim, a gente preza tanto, eu escuto tanto, não pode usar corante, não usa industrializado, não faz isso, não faz aquilo. A primeira coisa que eu prescrevo para o meu paciente é uma cápsula, né? Então eu falo, opa, a conta não fecha, né? Então, assim, ela tem um futuro extremamente promissor, maravilhoso, mas a gente precisa aqui voltar, né, a essas raízes, ficar muito atento, aumentar a nossa criticidade, não acreditar em tudo que a gente escuta, muita cautela. Eu falo que quanto mais eu estudo, menos eu prescrevo. Não é o menos eu prescrevo e não acreditar, mas eu tenho o meu universo, porque se a gente falar em plantas, a gente tem milhões de opções. Mas eu vou prescrever milhões? Não. Eu tenho uma listinha aqui de 10 plantas que eu mais trabalho, né? Então, eu acho que é muito promissor, mas a gente precisa pé no chão, senão a gente vai perder essa área de atuação também. Resgate com o alimento, né? O contato é muito primordial, né? Gente, eu queria agradecer muito a participação da doutora Viviane Lago Nakazato. Ajudou muito, elucidou muito as informações, a riqueza da fitoterapia para a nutrição, né? Gratidão, viu, por ter aceito participar do canal. Foi muito útil e prazeroso para os nutricionistas que vão assistir. Imagina, eu que agradeço. Passou muito rápido, né? Quando Oh, a que gente bom! fala do que não sei se para quem vai assistir, mas é um tema realmente apaixonante, é muito gostoso. E não é a única área que demanda estudo, né? A gente tem que estudar em todas as áreas.
o estudo constante, aprimoramento constante. E muito obrigada. Primeiro, parabéns também para o canal, por essa ideia, né, de trazer muitos assuntos, porque às vezes a gente vê só um focado, então essa riqueza de informação, de profissionais, só tenho a agradecer. Tá? Muito, muito obrigada mesmo. Estou à disposição. Opa, obrigado, hein? Tchau. Um abraço.